E vamos agora à análise do comentarista Reinaldo Azevedo. Olá, boa noite, telespectadores do Rede TV News. Olhem eu aqui, num sábado, né? Fazendo um plantão. A vida não é fácil. O Brasil cobra da gente responsabilidade, dos jornalistas, inclusive, não só das autoridades. Vivemos um momento realmente bastante difícil, bastante complicado. Estão tentando depor o presidente da República numa conspiração, a palavra é essa, asquerosa, que a cada momento vai se provando uma das maiores armações da história brasileira. Então vamos começar pelo óbvio. Este processo todo que está em curso é legal? Não, é ilegal. Absolutamente ilegal, e se querem saber, enseja o impeachment, sim, não de Michel Temer, mas de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Por que eu estou dizendo isso? Atenção, as leis brasileiras, aliás, as leis de todas as democracias, não aceitam o flagrante armado, o flagrante criado, não é? Isso tem um nome internacionalmente conhecido por entrapment, que é a cilada jurídica, de cilada, de armadilha, né? Do inglês. Isto é inaceitável em todo o mundo democrático, e foi isso que aconteceu. Hoje ficamos sabendo que, para escândalo da lógica, para escândalo da lei, o senhor Joesley Batista teve uma aula de delação. Ele teve uma aula de delação dada essa aula por Anselmo Lopes, que é um procurador da República, e pela delegada Rúbia Pinheiro, da Polícia Federal. Depois dessa aula de delação, ele, então, botou um gravador no bolso e foi gravar o presidente da República. Atenção, isso caracteriza uma armação. Jamais o senhor Joesley poderia ter tido contato com o procurador e com delegada antes de fazer qualquer coisa nesse sentido. Agora, atenção, ainda que ele não tivesse conversado, a gravação seria ilegal do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Nós todos podemos gravar conversas sem que as outras pessoas saibam, desde que isso não vá ser usado judicialmente. A não ser que a pessoa use essa gravação para se defender de uma acusação, para provar sua inocência, a não ser que ela use essa gravação para provar que está sendo extorquida, que está sendo vítima de uma injustiça. Fora dessas possibilidades, a gravação é em si ilegal, não é? E jamais poderia ter sido usada pelo ministro Edson Fachin para abrir um inquérito contra o presidente da República. E agora esse inquérito, acontece o que com ele? Bom, o presidente já disse que vai recorrer ao Supremo para pedir a sua suspensão. E faz muito bem, e quero crer que, se o Estado de Direito se cumprir, será sim suspenso, porque assentado, reitero, numa ilegalidade original, a que se somaram outras, porque a gravação que serviu de base também para a abertura do inquérito, está provado que ela foi editada, ela sofreu mais de 50 cortes. Não é? Então, vejam, a indução da conversa, a preparação do flagrante, a edição da fita. Mas calma, vocês acham que isso é pouco? Não, tem muito mais. Se vocês entrarem no meu blog, no dia 7 de março, eu dei uma notícia cujo título era: Procurador da Lava Jato decide deixar de ser mocinho e resolve ser bandido. É claro que eu fazia uma brincadeira com um filme, com Far West, né? Mocinho, bandido. Por quê? O Brasil aprendeu, embora isso seja falso, né, que na Lava Jato só há mocinhos. E tudo que não é Lava Jato é bandido. Isso é mentira. De qualquer modo, o senhor Marcelo Miller era braço direito do Janot, um dos principais procuradores da Lava Jato. E no dia 7 de março ele anunciou o quê, meus queridos? Que estava deixando a Procuradoria para integrar um escritório de advocacia
que cuidaria de acordos de leniência. E agora se revelou hoje que ele, Marcelo Miller, está cuidando da tentativa de acordo de leniência da JBS, do grupo, do seu Joesley Batista e o Wesley Batista. Isso é um escândalo sem precedentes, inclusive no Ministério Público. Mas eu preciso lembrar, porque aí, furo desse jornalista, a filha do Rodrigo Janot é advogada de duas empresas que estão fazendo acordo de leniência, a Odebrecht e a OAS. Ele deveria se declarar impedido de ser procurador-geral. O que nós temos aí é uma armação que, atenção, se for levar na ponta do lápis, e eu quero dizer para você que eu levaria, enseja, reitero, o impeachment do senhor Rodrigo Janot. E como é que isso se faria, Reinaldo? Alguém, qualquer um, pode entrar com uma denúncia no Senado e o presidente do Senado pode, olimpicamente, arquivar esta acusação ou dar sequência, criando uma comissão especial para saber se o senhor procurador-geral está se comportando segundo as regras, segundo as leis. Eu entendo que não está, não é? Eu entendo que não está. E não se trata, dizem, vamos agora privilegiar os bandidos. Não vamos privilegiar bandidos, não. Ao contrário, vamos puni-los. E eu quero encerrar aqui observando que nunca, em tempo nenhum, a impunidade foi tão forte no país. E eu demonstro e provo o que digo. Onde está o senhor Joesley Batista agora? Ou onde estão Joesley e Wesley Batista? Estão nos Estados Unidos, vivendo no dolce far niente, gozando de todo o dinheiro que ganharam ao longo desse tempo. Não é? E como está o povo brasileiro? Correndo o risco de ver um presidente deposto, correndo o risco de ver a economia naufragar de novo, quando nós estamos num franco processo de recuperação, e para escândalo dos escândalos, talvez você não tenha registrado isso, o senhor Willer Thomas, ou Tomás, que é um funcionário do Wesley, um advogado dele e do Joesley, esse está preso. Então prenderam o mordomo. O chefe está solto. Mais um pouco. Nunca houve uma delação com tantos benefícios. Saibam que tudo mais constante, esses senhores nem sequer serão processados. Nem sequer serão processados. E está na cara que lhes foi oferecida essa vantagem desde que eles acusassem dois peixões da República. E eles não tiveram dúvida, acusaram. O Michel Temer, presidente, nada menos, e o Aécio Neves, presidente do maior partido de oposição. E para não deixar passar, e já que, como dizia o pensador Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo, também o afastamento do Aécio, do seu mandato, com as devidas vênias ao ministro Fachin, é ilegal. As razões que embasaram esse afastamento são absurdas, porque, na verdade, aqueles atos de que ele está sendo acusado não são crimes, são atos próprios de um senador. Eu acho que o presidente da República fez um brilhante pronunciamento, eu acho que ele vai conseguir enfrentar, sim, esta crise, e acho que, ao fim, sairá vitorioso